boa tarde. Meu nome é Iris. Eu faço parte do grupo multidisciplinar de extensão e pesquisa em oncologia, o IBISP, né? Nós estamos aqui no sétimo simpósio multidisciplinar em oncohematologia e imunoterapia, através do podcast Estação Onconovas, produzido pelas clínicas Oncovi e NOC, né? Abordando os cuidados multidisciplinares em pacientes oncológicos e dessa vez na visão da psicologia. Então, sejam muito bem-vindas. É, Estamos aqui com a doutora Marina Teófilo e a doutora Ludmila França. Doutora Marina Teófilo é mestre em psicologia pela Universidade de Fortaleza, especialista em atenção oncológica pelo Programa de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Universitário de Brasília. E a doutora Ludmila França é psicóloga da clínica NOC e psico-oncologista e terapeuta cognitivo-comportamental na Unicristos. Olá, boa tarde, Iris, boa tarde, Ludmila, a todos os ouvintes e que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre a área da psicologia, né, dentro da oncologia, e também como participante aqui no simpósio. Olá, prazer, né, poder trocar aqui um pouquinho, né, de ideias com vocês, né. É sempre muito bom poder reunir, né, com pessoas tanto que trabalham atualmente com a gente, né, como pessoas que estão na área há um bom tempo e que a gente tem aqui a oportunidade de reencontrá-los. Eu vou começar fazendo algumas perguntas e aí a gente vai conversando sobre, tá? O que é que vocês estão achando do simpósio esse ano? Eu estou achando o simpósio muito interessante pelas discussões das temáticas, né? E também porque é uma grande oportunidade que nós temos de encontrar outros profissionais, né, com outras atuações em locais distintos aqui da cidade e também de poder discutir, né, e ter acesso a outras temáticas que são pertinentes e relevantes tanto para a área da oncologia como um todo, como especificamente da psicologia. Isso. Né? Nos corredores a gente encontra, né, Marina, Sim. com várias pessoas, né, com quem já trabalhamos, né, com que fazem parte dessa construção, né, dentro da oncologia, que já vem aí de um bom tempo. E aí é como a Marina bem colocou, né, a troca de conhecimento, né, uma oportunidade da gente poder ver o que a colega está fazendo em outra instituição, né, a oportunidade da gente poder ver o que uma outra área, a percepção de uma outra área sobre aquele mesmo paciente, né, e para que a gente possa ter uma boa atuação, a gente tem que ter essa compreensão do paciente como um todo, né, então tem o viés emocional, mas tem todo o resto, né? Sim. E como é que vocês veem a importância desse simpósio voltado para a área da psicologia, né? Porque eu acredito que seja uma curiosidade assim unânime. As pessoas realmente têm esse interesse em saber como que o psicólogo atua nessa área, né? Então, o simpósio para vocês ele traz esse aspecto de que modo, assim? É uma troca, né? Uma troca onde a gente passando em algumas salas, a gente vê que a psicologia, assim como outras áreas, né? Elas têm uma intervenção desde o diagnóstico, né, até o longo do tratamento, né? E aí uma das questões que foi levantada agora há pouco, né? E o pós-tratamento, né? Como é que esses pacientes ficam, né? Então, assim, é esse olhar, né, nas várias etapas de diagnóstico, de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia, né? E aí despertando para a gente, enquanto profissional, a importância também de termos uma atuação nesse paciente pós-tratamento, né? Porque hoje muitos são sobreviventes. Sim. Bem, a partir do momento que a gente entende, né, que saúde envolve um bem-estar físico, psíquico, emocional, espiritual, a gente vai entendendo também que quando a gente pensa numa atuação em saúde, é importante que leve em considerações
os aspectos psicológicos, né? Então, a importância da psicologia no evento da saúde, seja ele voltado para a área médica, farmacêutica, nutricional, né, da fisioterapia, da odontologia, enfim, a área da psicologia, ela vem como também parte integrante desse cuidado, né, aos pacientes oncológicos e como a Ludmila bem pontuou, não só daqueles que estão em tratamento, mas aqueles que já passaram pelo tratamento, né? A oncologia, ela também envolve essa perspectiva de assistência às pessoas que já passaram pelo tratamento, né? Então, a psicologia também tem a sua área de atuação não voltada somente para a prevenção, durante o tratamento, mas também pós, né? Então, um evento, um simpósio como esse, ele dá visibilidade, né, para o que a psicologia também pode contribuir. Lembrando, né, Marina, a importância da atuação com a equipe multi e com os familiares, né? Sim. Porque eu digo assim, quando um paciente é acometido por um câncer, né, não é só ele que é afetado, né? Todo o entorno dele também sofre, né? E precisa se adaptar àquela nova condição. Sim. Com certeza. Aí eu queria que vocês me falassem agora um pouco como foi a palestra de vocês aqui no simpósio, em relação à participação, como vocês se sentiram, né, as experiências vividas aqui. Pronto, por enquanto a palestra que eu vou, né, facilitar ainda vai acontecer, então eu posso dar um spoiler né, do que vai ter na programação de amanhã. Mas hoje eu tive o prazer de participar como debatedora, junto, né, na palestra da Natália Barros, que é psicóloga também, e ela, né, palestrou sobre a área da psico-oncologia, como sua atuação, enfim, né, aqui no estado do Ceará. Então, como eu falei anteriormente, é uma possibilidade da gente dar visibilidade, né, ao que nós fazemos, o nosso campo de assistência dentro da oncologia, né? E amanhã, na palestra que eu vou ministrar, nós vamos conversar um pouco sobre como que as emoções, elas interferem tanto durante o tratamento como após o tratamento, né? Como assim o que eu sinto vai estar relacionado, vai interferir, né, em algum tipo de tratamento, na forma como eu penso, eu vejo o câncer, né, e dos familiares também. Então, isso é um pouquinho do que vai ser ainda discutido até o final do simpósio. Muito legal. Isso. E eu estarei como debatedora amanhã com Marina, né? Bom. Pontuando, né, esse aspecto que é tão importante, né, e que envolve, né, todo o percurso, né, do diagnóstico até esse novo, né, esse novo momento de vida. Eu queria saber de vocês como é que a psicologia ela pode auxiliar os pacientes oncológicos. De que maneira que a psicologia interfere diretamente, né, nos pacientes que são diagnosticados? Tá. Eu entendo, e aí a Marina depois complementa, né? Eu entendo que diante de um diagnóstico, é como se eu soltasse uma bomba, né, nas mãos de um paciente e ele tem que aprender a administrar aquilo, né? Então, assim, diante do novo, o novo ele sempre assusta, né? Então, assim, tanto faz ser uma situação boa ou uma situação ruim, o novo ele é assustador. E quando a gente fala do câncer, que é uma doença ainda hoje muito estigmatizada, né, não é diferente, né? Então, você ter um profissional da saúde dentro da oncologia, um psico-oncologista, ele vai te auxiliar nesse momento tão difícil, né? Onde a gente vai poder, né, junto com esse paciente, trabalhar os medos, desmistificar, né, algumas crenças dele. Então, assim, a psicologia nesse cenário tem um papel muito da psicoeducação, né? E aí a gente faz uma intervenção de apoio, onde a gente está visando minimizar as angústias desse paciente, a ansiedade, às vezes algum quadro depressivo que tenha, né? Que a gente possa associar junto ao médico alguma medicação, né? Para que ele tenha condição de melhor enfrentar, né, esse tratamento. Complementando, né, o que a Ludmila falou, uma boa assistência ao paciente oncológico, né, uma boa assistência psicológica ao paciente oncológico, ela envolve desde o início, ou desde o diagnóstico, ou até mesmo antes, né, ali no rastreamento,
nos exames anteriores ao diagnóstico, até o desfecho, né? Seja esse desfecho a recidiva da doença, seja, infelizmente, a morte, né, daquela pessoa que passou pela doença. Então, a assistência psicológica, ela pode ir desde o começo, né, ao final. E mesmo que esse final, né, signifique a morte de uma pessoa, ela também pode continuar sendo uma assistência voltada ao luto dos familiares, né? Então, mesmo que haja esse desfecho, ainda assim há uma perspectiva de assistência, de acompanhamento a essas pessoas, né? Quando a gente pensa numa assistência também psicológica na oncologia, a gente pensa no atendimento ao paciente, mas também aos familiares, né? Então, é nessa unidade, digamos assim, né? Então, mesmo que haja o falecimento de uma pessoa com câncer, ainda assim esse acompanhamento continua com os familiares, né? Então, ele começa do início, né? Ele pode começar do início, deveria, né? Começar desde o diagnóstico, até, às vezes até um pouco antes disso, continuar ali durante o tratamento, seja a cirurgia, a quimioterapia, radioterapia, né? E até também após, né, esse acompanhamento, tentando identificar se há algum risco psicológico dessas pessoas, né? Se há um nível elevado de estresse ou algum componente de algum transtorno presente tanto no paciente quanto no familiar, né? Que adaptações são necessárias para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida, mesmo diante da condição de adoecimento, né? Acho que esse é um dos objetivos principais da atuação da psicologia. E existe algum tratamento psicológico além da psicoterapia que pode ser feito em pacientes oncológicos? Pronto. A psicoterapia, ela envolve uma atuação que pode ser individual, né? Ou pode ser grupal também, né? A atuação em grupos, ela é uma atuação viável dentro da oncologia. Sejam esses grupos somente de pacientes, sejam também com familiares, né? Então, a atuação também da psicologia, ela pode envolver tudo isso. Ações relacionadas, como a Ludmila falou, à psicoeducação, as atividades também relacionadas à prevenção, né? Todas essas podem englobar também a atuação do psicólogo. Uhum. Algumas especificidades dentro da oncologia, né? A gente observa que o grupo ele trabalha muito bem, né, Marina? Paciente de cabeça e pescoço, paciente de mama, né? E o grupo ele acaba sendo muito rico porque você sai daquele teu universo onde você se percebe como sendo a única pessoa acometida pelo problema, né? E você consegue ver pessoas que estão passando pela mesma dificuldade que você está passando e que de repente conseguem perceber de uma outra forma algumas coisas que você ainda não percebeu, né? Então, assim, existe uma troca, né? Então, às vezes você dentro de um grupo você acaba também se fortalecendo, né? Enquanto unidade. É realmente muito interessante, né? Porque existe aquela troca de vivência, de experiência, um apoia o outro e Sim, é sim. realmente muito interessante. É, a gente está no Setembro Amarelo, né? Como todo mundo sabe, que é o mês de combate e prevenção ao suicídio. Eu gostaria de saber se vocês podem deixar uma mensagem relacionada a esse tempo que a gente está passando para ficar para os nossos telespectadores. Podem ficar à vontade. Pronto. O Setembro Amarelo, ele é uma campanha, né, que tem como objetivo a reflexão, as discussões, né, e ações voltadas à prevenção do suicídio, né? Essas campanhas elas são importantes porque elas dão luz, né, a uma temática. Porém, também é importante que a nossa atuação seja uma atuação responsável, né, frente a essas campanhas. E o que eu quero dizer com isso é que é importante que a gente leve adiante, né, as ações, o cuidado com a saúde mental, independente das campanhas, independente do mês, né, que essas ações elas de fato se solidifiquem nas instituições, na sociedade, né? E para além da nossa atuação individual, eu acredito também que envolver-se, né, em situações coletivas, seja no fortalecimento das políticas públicas, seja também nas discussões, por exemplo, nesses grandes eventos que a gente pode participar,
de como que a gente pode garantir, né, de forma coletiva, uma boa saúde de forma geral, né, para as pessoas, e aqui especificamente os pacientes oncológicos, né? Então, a gente tem um espaço para falar sobre cuidado com a saúde mental. No meio da oncologia, por exemplo, eu vejo que isso também é uma forma da gente estar prevenindo o suicídio, né? Independente da campanha, independente do mês. É isso, né? É uma temática que deve ser abraçada por toda a sociedade, né? Como a Marina bem colocou, não se restringe a um mês, né? Mas é um cuidado que a gente deve estar atento ao longo de todo o ano, né? E entender, eu acho, é importante que as pessoas tenham um entendimento, né? Que às vezes o suicídio, na verdade, é um grande grito de socorro, né? Ninguém deseja de verdade pôr fim à sua própria existência, né? Mas às vezes é uma forma de mostrar que eu não dou conta mais de lidar com essa dor, né? Então, às vezes a gente está atento aos sinais, né? Facilita com que às vezes a gente possa fazer alguma intervenção, né? Uma intervenção no sentido de mostrar para o outro que ele é importante, né? Por mais que às vezes, né, a gente saiba que estamos aqui de passagem, né? Essa passagem, quando é abreviada, fica uma lacuna muito grande na vida de quem fica, né? Então, saber que, né, a vida de cada pessoa, ela é muito importante, né? E que merece a todo custo ser vivida. Com toda certeza. Estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Eu quero agradecer, doutora Marina, doutora Ludmila, pela participação. Convido a vocês a participarem dos nossos Instagrams de Formativa, NOC e BISP, e também da Clínica Oncovi. E é isso. Obrigada também pela participação. Eu que agradeço.